Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! O anime começa com um garoto lutando contra dois bandidos e os colocando para correr. Ele estava ajudando um senhor. E como agradecimento, ele coloca um cristal na mão do garoto, que queima e faz uma tatuagem. Atrasado para a aula no dia seguinte, Seiji estava correndo para encontrar sua colega, mas acaba quase se chocando com uma pessoa, que teve reflexos e o golpeou antes. Depois, ela o ajuda a levantar, mas quando suas mãos se tocam, ambos tomam um choque, e o rosto da menina parece mudar repentinamente, e ela vai embora. No fim do dia, esperando a sua colega sair do mercado com as compras, a mesma menina de mais cedo aparece, pega o celular de Seiji e sai correndo. A perseguição acaba quando ela para e começa a ler os dados de Seiji. Depois disso, ela começa a testar ele em combate. Ele consegue se virar bem por um tempo, mas depois ela acelera as coisas e quase o mata, mas foi sem querer. Ela explica que aquelas tatuagens fazem parte de um experimento secreto dos Estados Unidos, e que lhes dá poderes por meio de um gatilho, um item especial, e ela demonstra o poder dela. Depois disso, ele vai pro seu dojo para apanhar de novo, mas dessa vez do seu mestre, e lembrar de seu pai. Na escola, ele estava sendo observado pela Tenente Izzy, a mulher que lhe espancou na noite passada, além de ter um grampo nas coisas de Seiji. Os dias se passam, e Izzy continua perseguindo ele, mas era óbvio que ela estava ali, e um dia ele para falar com ela. Mas de repente, um homem aparece sendo perseguido no caminho de Seiji, que derruba o homem. Ele era um selado, uma das pessoas com tatuagens que precisava ser capturado e estava sendo perseguido pelo ajudante da Izzy. Depois disso, o homem se levanta com sua tatuagem ativada, e Izzy vai intervir, mas deixa para ver as capacidades de Seiji. Ele dá trabalho pro grandalhão, mas num deslize, acaba sendo pego, e quando estava prestes a ser finalizado e com Izzy indo intervir, sua tatuagem ativa com seu sangue, e desperta um vácuo, derrotando o homem facilmente. Com isso, Izzy diz que achou o portador da tatuagem sem gatilho, o criador de vácuo. Ele acorda em seu quarto, com ele sendo revistado por Izzy e seu ajudante. Ela diz que quer chamar ele pro lado deles, do exército americano, para lidar com os acontecimentos das tatuagens que saíram dos Estados Unidos. Além disso, eles dizem que sua tatuagem, o criador de vácuo, é muito instável, e pode causar a morte do portador. E o deixam lá para pensar. E então, Izzy se transfere para a sala dele como estudante, e já chega causando. Depois, ele vai conversar com ela no telhado, e pergunta de novo sobre a proposta. Ele primeiro pergunta seus motivos para estar nesse exército, que é evitar uma guerra. E então, ele aceita, e Izzy e Tom dão as boas-vindas ao time Blue 1. E nessa breve cena, vemos uma usuária maligna de tatuagem, a princesa Aralhata, que aparentemente matou seu próprio pai, o rei, para tomar seu lugar, e pretende tomar muito mais do que só um país. Seiji vai até o esconderijo em que Izzy e Tom ficam, mas Toko, sua amiga de infância, o segue, mas acaba encontrando algo estranho na rua. Dentro da casa, Seiji recebe uma ligação de Izzy dizendo que já está chegando, e Tom, também pelo telefone, descobre do golpe de estado no reino. Enquanto Seiji ia pegar uma caixa que Tom pediu, alguém bate à porta, e essa pessoa ataca Tom. Quando Seiji retorna, ele se depara com a cena, e na porta, Toko, que parecia possuída, procurando por ele, o portador da tatuagem sem gatilho. Enquanto isso, Izzy estava implantando alguns grampos na escola, quando de repente, é atacada por um dos soldados pessoais da princesa Aralhata. E no esconderijo, a inimiga que possuiu Toko parecia ter o mesmo objetivo, e trabalhar para a mesma pessoa. A assassina começou a atacar Seiji incessantemente, que consegue se virar por enquanto. E na escola, Izzy despistava outro assassino. Seiji fica em uma situação péssima enquanto Tom tentava ativar sua tatuagem. Porém, no último momento, Toko luta contra a possessão e desestabiliza a assassina, que dá oportunidade para Tom usar sua tatuagem e separar as duas. Com isso, Seiji se enche de fúria pela possessão em Toko, e usa seu Void, destruindo grande parte da casa, mas a assassina consegue fugir, e recua. De volta no esconderijo, agora coberto, Seiji e Izzy treinavam, mas também tentavam cuidar de Toko, que ficou com uma marca de tatuagem na cabeça, provavelmente no momento que Tom a exorcizou da maldição. Depois disso, Seiji vê quais as consequências de um Void mal feito, e promete nunca mais usá-lo sem a permissão de Izzy, além dele receber um dispositivo rastreador, que fala se tatuagens foram ativadas perto. E quando Seiji é mandado para correr 10 km, Tom diz que eles podem voltar para os Estados Unidos e colocar outra equipe no lugar, pois eles sozinhos não conseguem derrotar o reino, mas ela quer um tempo para pensar. Durante a caminhada sob o pôr do sol, Seiji promete para Toko que irá protegê-la a todo custo, pois aquilo é assunto dele agora. E vemos que os inimigos continuam na espreita. E para finalizar o episódio, vemos uma cena muito fofinha entre Izzy e sua irmã. Na primeira cena do quarto episódio, vemos Seiji perseguindo um ladrão de tatuagens, e explorando suas capacidades com a tatuagem ativada.
Ele consegue facilmente derrotar seu alvo, e Izzy, que estava observando, pondera que ele se adaptou estranhamente rápido à tatuagem. Na cena seguinte, vemos a gata assassina indo para sua próxima missão, que era invadir um dos esconderijos dos agentes estadunidenses. Ela invade e mata a grande maioria, exceto pela irmã de Izzy, que reage. No meio da aula, Izzy recebe um alerta, e vai até lá investigar. Seiji sente que uma tatuagem foi ativa e vai atrás. E enquanto isso Lisa, a irmã de Izzy, fazia o possível para derrotar a gata, mas era inútil. Izzy tenta chegar lá, mas é paralisada por um dos subordinados da princesa, e fica lá enquanto Seiji segue sozinho para o foco de uma explosão. Lá, ele encontra todos aqueles homens mortos, e no terraço, Lisa e a gata. Ele pensa em lutar, mas Tom aparece e diz que não é nada bom eles lutarem naquela situação, mesmo que fosse por ordem de Izzy ele estar ali. Seiji volta à escola e Izzy vai averiguar o local. Ela encontra o celular de Lisa com uma gravação, dizendo que ela ia ser escoltada hoje para o reino e Izzy diz para Tom pedir reforços para o quartel, porque agora é pessoal. Depois, vemos uma breve cena de Lisa sendo tratada provavelmente no esconderijo inimigo. Mais tarde, Seiji e Toko são chamados de volta pro esconderijo. Lá, Izzy os surpreende algemando Seiji e os trancando lá dentro. Tom diz que isso é para proteger Seiji dos inimigos e sua tatuagem, e Toko estava ali pela tatuagem em sua testa. Porém, Seiji e Tom discutem sobre isso, e ele não queria deixar aquela gata se safar barato, então ele se liberta das algemas e nocauteia Tom para sair. Com a porta trancada, ele usa um vácuo para abrir caminho, mas leva a casa inteira junto. E enquanto isso, a operação começava, e Izzy parecia mais focada do que nunca. Os ataques começam, mas os soldados parecem inúteis, apesar de Izzy conseguir causar alguns danos a um deles. A gata de Schrödinger foi para as linhas de trás, e enquanto todos os soldados morriam, Seiji chega para confrontá-la de vez, mas não parece ser tão efetivo. Seiji, com o comunicador, escuta Tom que diz que a fraqueza dela é a incerteza, não pode haver ninguém observando ela. Apesar dele tentar fechar os olhos, ela diz que ele não é o único a observando ali. Porém, quando ele já estava no chão, a tatuagem de Toko parece reagir, e ela consegue segurar a gata por um tempo. Nisso, o selado da tatuagem de Seiji fala com ele, dizendo que seu poder serve para negar tudo e todos, e ele se revolta com aquilo tudo, criando um vácuo e derrotando a gata. No chão, ele não a mata, e de repente, Aralhata aparece, a princesa, que cura tanto a gata quanto Seiji com seu beijo, e depois some dali. Enquanto isso, o confronto de Izzy ia acirrado, porém, ela estava se segurando, e começa a virar o combate. Mas quando ela achou que tinha vencido, ele novamente a paralisa, e quando estava prestes a ser fuzilada, ele que é, por Lisa e seus soldados. E diante delas, Aralhata surge só para pôr um fim à conversa, e fala umas coisas para Seiji, que uma tal fonte quer ele, e para ele aprender mais sobre as tatuagens. Andando na rua, Toko e Seiji topam com a princesa e a gata, mas Toko dispensa Seiji e trata de um assunto só delas. Ela queria decidir tudo em uma partida de ping-pong, mas perdeu miseravelmente. Mesmo assim, todos eles conversam, e Aralhata pergunta incessantemente o porquê da luta de Seiji, que fica indagado, e ela diz que a qualquer momento, se ele quiser ir pro lado dela, estarão abertos para ele. No café da manhã com Izzy e Tom, ele novamente toca no objetivo do exército. Ele diz que não vai se aliar ao exército americano, mas que vai continuar sendo o aliado que quer impedir a guerra. Mas depois Seiji pergunta por que eles estão ali na casa dele, e Izzy diz que eles vão morar ali agora porque ele destruiu o esconderijo. O sexto episódio começa com Izzy recebendo uma ligação de um tal de Bland, que está pegando Seiji emprestado por um tempo. Bland conta que eles estão no laboratório de pesquisas de tatuagens de Aralhata, a princesa, e estão ali para impedir alguns experimentos e salvar as cobaias. Além disso, ele fala sobre as 4 relíquias, que são as fontes dos 4 tipos de tatuagens existentes, que por meio delas, pode-se obter um poder imensurável. Eles chegam a um laboratório, e lá, um dos antigos parceiros de Bland, diz que ele é um traidor do reino. Logo, ele libera seu exército de cobaias com cópias de tatuagens mais força de selados originais, que se caíssem, iriam explodir bombas dentro de si. E antes do combate, a assistente do doutor explica sobre as fontes das tatuagens, seus núcleos, como se fossem suas almas. E Bland e Seiji começam a ser atacados. O combate estava difícil para Seiji, mas Bland tinha tudo sob controle, e acabou com tudo usando sua fonte do criador de vácuos, igual a de Seiji, e deixando todos inconscientes e desativando as bombas. Depois, ele invade o vidro do laboratório, e nocauteia ambos os inimigos que haviam lá. E no fim, tudo o que ele fez foi para mostrar a Seiji o que é ser um herói da justiça. Enquanto isso,
Aryalhata e suas subordinadas encontraram um grande cristal que reagia a tatuagens, e nele, a princesa entra jurando vingança a Bland Blackstone, o bebê. Depois, vemos uma breve cena no qual o bebê conversa com Vizema, um doutor, que é revelado ser aquele mesmo homem que marcou a tatuagem em Seiji. No dia seguinte, Seiji treinava a usar seu poder da tatuagem sem gatilho, a criação de vácuos, junto de Bebê, que disse que ia lhe ensinar tudo sobre seus poderes. E no fim do dia, Bebê se reencontra com Izzy, num momento quase que comovente. Lá, ele diz que a situação é grave, e que o reino de Aryalhata já conseguiu 2 ruínas e já havia entrado em contato com a terceira, o Grande Cristal. E depois de passar as informações, ele vai embora. Na próxima missão de Seiji, rumo ao cristal que Aryalhata recém entrou em contato, somos apresentados a uma nova equipe, no qual todos são selados originais, mas nos outros aviões tem alguns soldados com cópias de tatuagens, como a de Tom. Durante um experimento para fundir poderes de tatuagens, Bebê é avisado que as forças americanas estavam partindo em uma missão rumo à princesa, e mesmo querendo ir lá ajudar, ele não podia, porque senão o experimento seria completamente em vão. Ao chegar no campo de batalha, Johnson se precipita, e Cal, a vice-capitã dos Brahma, a equipe de Aryabhata, finaliza ele facilmente. E no cristal, Aryabhata potencializava e controlava a tatuagem da gata, para ela entrar em campo. Em campo, Cal e suas empregadas estavam fazendo um grande estrago no exército americano, e Seiji foi impedido de lutar quando estava indo em direção à princesa, mas as coisas só pioram quando a gata entra em combate, e manifesta sua fonte, se tornando uma grande besta. Ela derruba o helicóptero no qual o coronel e Toko estavam, mas ele mesmo assim consegue aterrissar ambos e ele confronta Cal. Aryabhata finalmente terminou o processo, libertando todos os cristais de tatuagens. De volta ao combate, o coronel e Izzy pareciam estar se virando bem, porém, Cal vira o combate a seu favor deixando o coronel à beira da morte e Izzy fora de combate, porém, Bebê chega ao seu resgate. Enquanto isso, Aryabhata encontrava Seiji se rastejando até o combate, e depois de uma lição que a justiça é somente uma ilusão, ela diz que quer usar todos os cristais para construir um mundo melhor, e ele, por não concordar, tinha que sofrer. E depois de deduzir certamente que Cal estava apaixonada por ele, Bebê diz que seu coração era de Izzy, provocando a espadachim fazendo ele ser atacado, porém ele estava pronto para isso. Bebê começa um combate contra Cal, e enquanto Izzy ia buscar Seiji, Barnes assume a liderança e pede para que todos recuem imediatamente. Toko precisava fugir, mas foi teimosa mesmo assim, e voltou para resgatar Seiji e Tom não conseguiu impedir porque seus gatilhos, os cigarros, haviam acabado, e enquanto Barnes e Lisa seguravam a besta, Bebê estava tendo dificuldades com Cal. No fim, Barnes se sacrificou para derrotar a besta e Lisa sair viva dali. Izzy chega ao local onde Seiji está, mas sua tentativa é inútil contra Aryabhata. Nisso, ela é presa, e vemos Bebê chegando muito ferido, juntamente de Cal para continuar o combate, e enquanto Aryabhata discursa sobre como os humanos são falhos, e é por causa deles que sempre haverá guerras, Seiji chama pela sua fonte, despertando um enorme poder e se desvencilhando da princesa. No fim, Seiji usa de sua energia caótica do Void para ajudar Bebê, derrotando Cal. Porém, Bebê havia usado todas as suas forças, e estava sendo consumido pelo seu próprio núcleo. E como última despedida antes da fonte de Seiji consumi-lo antes da sua própria, ele diz que vai fazer valer sua promessa, e que Seiji virará um grande herói da justiça. Mas as mortes não param por aí. No último momento, Toko, a pessoa que Seiji prometeu permanecer sempre ao lado, é morta pela grande besta, e a única coisa que ele sente é a chuva em sua pele enquanto Aryabhata parte. E na última cena do 8º episódio, o Aizimen se encontra com Seiji e Izzy, dizendo que herdou o objetivo de Bebê, acabar com todas as tatuagens do mundo, e para isso, ele precisava da ajuda deles. E no fim, eles começam os experimentos mostrando as memórias de Bebê para Seiji. Nas memórias, vemos que ele não era um espião americano, mas sempre trabalhou sozinho com o objetivo de acabar com as tatuagens. Ele acaba entrando no time da princesa pelas suas habilidades, mas logo o rei o contrata junto de outro guerreiro para vigiar a princesa, já que ela não era filha de sangue dele. Nas missões, ele não matava ninguém, e até Cal questionava sobre isso, mas ele só dizia que era sua política. E mesmo assim, ela matava todos. Ele parte para enfrentar Ganesha, a mais poderosa guardiã da princesa para praticar seu plano junto de Varma, o outro responsável por vigiar Aryabhata. Depois de derrotá-la juntos, eles põem em prática o plano. Eles cavam um túnel até o subterrâneo do palácio. Lá, eles encontram algo muito estranho, as irmãs de Aryabhata vivendo lá, como se lá embaixo fosse a casa delas, e elas nem se importam se eles são espiões do rei ou não. Mas logo, tudo é revelado, elas são na verdade todas clones de Aryabhata, ou quase isso. Na verdade, nem mesmo a princesa é humana,
Todas elas foram criadas para pôr em prática o que o rei queria, usar as ruínas das tatuagens para reescrever o mundo. E para isso, ele criou um ser completo, capaz de controlar tudo isso, que era Aryabhata. Essa clone ou irmã é a esperança na alma de Aryabhata, a parte que ainda acredita. Ela ajuda eles, mas eles são descobertos e precisam sair logo dali. Porém, antes de irem, uma das irmãs fala que todas elas foram feitas a partir de experimentos terríveis com humanos, e quando Arya descobriu, ela não pôde acreditar que era da mesma raça que seu pai, o rei. E por fim, Varma acaba sendo uma vítima desse ódio. O rei diz que já é tarde, mesmo que Varma tenha morrido por ele, Arya já tinha o poder suficiente para derrubá-lo do trono, e seu propósito no fim era amá-la como uma filha. Como uma última chance de redenção, o rei faz com que Bebê saia do país por uma saída secreta, e o chama de herói da justiça. Com isso, ele foge com todos os dados necessários para derrubar a princesa e seu reino, com o objetivo de levar a honra e esperança de Varma consigo. Vemos a fuga de Bebê e sua promessa de acabar com a princesa e todas as tatuagens, e essas são as últimas memórias acessadas por Seiji. Depois, ambos se encontram, mestre e aprendiz, graças àquela parte consumida pela fonte de Seiji. Bebê oferta isso a ele, essa esperança, se ele pode aguentar esse fardo, e mesmo que ele diga que é fraco e impotente, Bebê diz que essa mão vai mudar o futuro. Vemos quase um ano depois deles terem ido para esse esconderijo, e vemos que Seiji está muito mais maduro. Vemos a rotina e os treinos dos soldados escondidos, mas tudo muda quando o reino descobre a localização deles, e lhes entrega somente um CD com uma mensagem em vídeo. O Aizimen mostra o vídeo a todos, e basicamente é ela se gabando que está de férias, mostrando sua roupa de praia e dizendo onde vai ser sua próxima localização. Mas nele, mostra Liz amarrada, mais viva. E mesmo que o Aizimen não quisesse deixá-los ir para a batalha agora, ele é obrigado com uma arma mirada em sua cabeça, com Izzy dizendo que vai salvar sua irmã de qualquer jeito. A operação começa, com o Coronel Sanders no comando. Um dos subordinados da princesa cede seu corpo ao seu núcleo, fazendo com que ele vire um grande monstro. Mas essa operação americana não é a mesma de Seiji e Izzy, logo, eles não foram reconhecidos e têm de ser cautelosos o dobro. Eles se separam, e cada um deles lida com um dos inimigos. Tamaki ficou com a mulher das agulhas e Izzy ficou de lidar com Laka e Lisa, que parecia estar sendo controlada por algo. E enquanto tudo isso acontecia, Seiji invadia as ruínas. Mas lá, ele já estava sendo aguardado, e é por Cal. Mas ele não perde tempo, e já confronta ela, mesmo sem poder usar seus poderes graças ao cancelamento de Cal. Na superfície, os combates ainda estavam em andamento. Izzy estava com problemas, mas reforços inesperados aparecem, do lado americano, e nisso, Izzy tem a oportunidade de partir para cima de Lisa e dar um soco tão poderoso que separa ela da gata, a livrando da possessão. Mas Laka continuava a causar problemas, mas Izzy o finaliza com uma bala envenenada, e ele sufoca e cai. Quando a Tamaki, ele finaliza a outra inimiga juntamente de Laka em sua queda. No subterrâneo a luta esquentava, mas Seiji estava querendo tirar umas dúvidas. Quando questionada sobre Aryabhata, Cal diz que quando tudo for bem sucedido e ela conseguir usar as 4 chaves das 4 ruínas, todas as suas irmãs irão se unir em Arya, formando algo que transgride a raça humana, se tornando uma deusa para um mundo que está sem. Porém, Seiji não se importa com nada disso, e está lá para vingar os que tinham suas esperanças ainda vivas, e ambos se preparam para decidir a batalha no próximo golpe. Ela ataca primeiro, ferindo, mas com a vontade de Bebê, ele consegue vencê-la. Porém, já era tarde, e o processo de Aryabhata já estava concluído. E com as lembranças de Toko, sua motivação é apenas matá-la ali, e ele deixa que seu núcleo tome sua alma, somente para acabar com aquilo agora mesmo. O poder de Aryabhata não parava de crescer durante o combate, colocando Seiji em situações críticas, mesmo com seu Void. Enquanto isso, lá em cima, o monstro voador havia chegado a seu fim, e se autodestruiu, criando uma grande cratera e abrindo caminho para Tamaki e Izzy. No caminho para lá, eles encontram o coronel, que como último trunfo, caso tudo desse errado, ele tinha uma bomba nuclear. Na luta, Seiji já estava em seu limite, e não conseguia mais se sustentar. Então, Izzy, Tom e Tamaki chegam para resgatá-lo, e os dois ficam para atrasar a princesa. Eles conseguem se virar por um tempo, até conseguindo golpear Aryabhata uma vez, mas o poder dela é imenso. E quando tudo parecia perdido, o coronel tenta explodir a bomba, mas não dá certo, e contrariando os outros, Seiji pula de volta para salvar Izzy. Aryabhata seu núcleo, mas do quartel onde tudo estava sendo observado, o Aizimen acionou um dispositivo, que foi engolido por Seiji achando que era um comprimido, fazendo com que o núcleo de Seiji também se manifestasse, desestabilizando também a portadora das 3 chaves, a princesa.
Ambos começam uma luta com essas feras gigantescas, mas o interior de Seiji falou mais forte, e ele toma posse da armadura de vácuo. Enquanto isso, as almas de Bebê e Izzy se fundiram graças ao dispositivo de Waizimen, mesmo que temporariamente, e eles têm um último momento de reencontro. Mas agora é a decisão final da batalha. Seiji parte para cima com toda a sua fúria e desfere inúmeros golpes em área, enquanto a irmã mais velha se sacrificava para que todas as outras ficassem bem e o exército recuasse com os sobreviventes. E como a luta parou de depender dos poderes graças ao Waizimen, agora Seiji pode provar o valor das suas artes marciais, e no fim, ele abre o peito da armadura e parte para cima com seu vácuo, desfazendo o núcleo de Aryabhata, e ela foge dali fraca e sem poderes. E o episódio termina com Seiji e Izzy observando o nascer do sol.